As histórias de ETs das revistas Pulp estavam ganhando vida nos céus dos Estados Unidos. Enquanto isso, o mundo vivia entre o avanço da ciência e o medo do fim. As bombas atômicas de 1945 encerraram a Segunda Guerra, mas deram lugar à tensão da Guerra Fria. Aviões supersônicos surgiam e o programa espacial dos Estados Unidos ainda engatinhava. Em 1947, um foguete V2 foi lançado, com plantas e moscas. Mas por trás de tudo crescia a sensação de paranoia e de incerteza. Em 1949, o produtor Julian Blaustein teve a ideia de fazer um filme de ficção científica. Um gênero que ainda era desprezado pelos grandes estúdios desde os anos 30, mas ele enxergava o clima tenso da época. A União Soviética havia testado a sua primeira bomba atômica e a corrida nuclear começava. Para Blaustein, a ficção científica era o veículo ideal para uma mensagem de paz no mundo à beira de um outro conflito. The idea for the picture came from a series of newspaper headlines which referred to the phrase peace offensive. At the time, the Soviet Union was trying to talk peace, and all the people who obviously were enemies of the Soviet Union didn't trust them, and that became a peace offensive, and it seemed like such a contradiction in terms. Ambiance, the political ambiance, was so negative. And I said, I wonder if we can do something to say that in effect, peace is a five-letter word, not a dirty word, and the screen has maybe a responsibility. E o resultado foi O Dia em que a Terra Parou, em 1951, dirigido por Robert Wise, o ex-editor de Cidadão Kane. E foi o primeiro filme de ficção científica de um grande estúdio desde Fantasias, de 1980, um filme lançado em 1930. E diferente de outros lançamentos daquele mesmo ano, como O Monstro do Ártico, como O Homem do Planeta X, o filme de Robert Wise apostava mais em uma mensagem de paz do que no medo do desconhecido. E no papel de Klaatu, o ator britânico Michael Rennie interpreta um alienígena que pousa calmamente o seu disco voador em Washington. E ele traz um presente, mas os soldados assumem que é uma arma. Um tiro é disparado, Klaatu é ferido e o seu guarda-costas robótico Gort, interpretado por Lock Martin, reage, destruindo as armas com um poderoso raio laser. Fugindo dos militares, Klaatu assume o nome de Carpenter e passa a viver entre os humanos. Ele se aproxima de Ellen, interpretada por Patricia Neal, e o seu filho Bob, até revelar a sua missão: representar uma aliança interplanetária preocupada com o avanço nuclear da Terra. Klaatu alerta que se a humanidade levar a sua agressividade para além da Terra, poderá ameaçar outros planetas, e para deixar a sua mensagem clara, ele evoca um blackout local, paralisando temporariamente toda a atividade mecânica daquele planeta. A mensagem de Klaatu é direta: ou a Terra abandona seus impulsos violentos, ou será destruída. Robert Wise, que mais tarde dirigiria A Noviça Rebelde, Star Trek, o filme, conduziu O Dia em que a Terra Parou com um tom sóbrio, realista e surpreendentemente maduro para a ficção científica daquela época. O uso de locações reais em vez de cenários artificiais ajuda a situar o filme na América contemporânea. O realismo foi reforçado também pela participação de apresentadores reais de rádio e de TV que comentam com nervosismo a chegada de um visitante de um outro planeta. O Dia em que a Terra Parou foi baseado num conto chamado Farewell to the Master, publicado em 1940 por Harry Bates. E na adaptação para o cinema, o roteirista Edmund Hoff fez grandes mudanças. No conto original, o mundo não para e Klaatu nem traz uma mensagem de paz. E aquelas referências a Cristo, como a morte, a ressurreição, o próprio nome, de Carpenter, que seria uma alusão a carpinteiro, foram criações específicas para o filme.
O que o roteirista manteve do conto original e que serviu até para convencer a produção de realmente apostar nessa história foi a cena do soldado que atira em Klaatu. Uma metáfora poderosa para um mundo que estava à beira de apertar o gatilho, então tinha tudo a ver com a conjuntura sociopolítica global. Aquele contexto beligerante estava no hype, digamos assim. Então eles aproveitaram isso para lançar um filme nesse contexto. E o mais surpreendente é que o filme foi produzido nesse clima meio que beligerante mesmo. Até porque no final dos anos 40, Hollywood vivia sobre uma gigante vigilância, caçando qualquer suspeita de simpatia comunista. Além disso, o filme ousou em incluir um personagem claramente inspirado em Albert Einstein, interpretado por Sam Jeff, e a gente sabe que ele tinha algumas ideias socialistas. E esse cientista promove uma conferência de paz reunindo os dois lados ali da guerra, um encontro de especialistas, e essa conferência ecoava um encontro real que aconteceu em 1948 em um dos hotéis de Nova York, um encontro que foi organizado pelo Partido Comunista Americano e que foi sabotado por anti-stalinistas que viam ali uma tentativa de espalhar os ideais comunistas pela América. Assim como Klaatu, o produtor Blaustein defendia a união entre as nações, uma ideia que era muito impopular naquela época. E graças ao produtor, O Dia em que a Terra Parou uniu o espetáculo e uma mensagem séria. Dort, o imponente robô com o visor letal, é assustador quando quer, mas também é comovente, é cativante. E a frase para desativá-lo, Klaatu Barada Nikto, virou um ícone dentro da ficção científica. O filme praticamente não tem falhas e ainda vale o destaque para a trilha sonora de Bernard Herrmann, aquele compositor incrível do cinema clássico, né, que fazia muitas trilhas para filmes de Alfred Hitchcock. E aqui ele faz uns sons de tipo como se fosse uma orquestra tradicional que cria uma atmosfera bem extravagante assim, e ao mesmo tempo bem etérea. E a direção e a caracterização também do filme são de impressionar, porque se destacava muito em relação aos filmes de ficção científica da época. E enquanto muitos filmes de sci-fi daquela época tinham personagens rasos, Klaatu se destacava como uma figura marcante. Michael Rennie, com seu olhar sereno e triste, foi a escolha perfeita. E após uma indicação ao Oscar por sua atuação em O Segredo das Joias, Sam Jeff trouxe ao professor Barnhart uma humanidade infantil, distante daquele estereótipo de cientista louco que estava no auge daquela época. E tragicamente esse seria o seu último grande papel por 7 anos. Em 1950 o seu nome apareceu naqueles canais vermelhos, uma lista de supostos comunistas de Hollywood. E mesmo sem ser comunista, Jeff virou um pária e só voltou aos filmes americanos em 1958. O Dia em que a Terra Parou se tornou um clássico cult nas televisões a cabo também, após sair dos cinemas. E foi um dos filmes mais reverenciados daquela onda de discos voadores dos anos 50, a ponto de a 20th Century Fox até cogitar uma sequência. Dizem que Ray Bradbury chegou até a escrever uma sinopse para a continuação, mas isso nunca saiu do papel. Mas mesmo assim, como muitos filmes de ficção científica lá dos anos 50, O Dia em que a Terra Parou acabou sendo refilmado em 2008. E a refilmagem ganhou um tom ambientalista diferente e um Gort reimaginado, muito maior e capaz de se transformar em uma nuvem de nano-insetos que devoram qualquer material para crescer. Dirigido por Scott Derrickson, o filme dobrou os efeitos especiais, mas acabou, na minha opinião, perdendo a sutileza do filme original. Keanu Reeves foi uma ótima escolha para interpretar Klaatu. Ele trouxe uma aura distante para o personagem, condizente com alguém que parece humano, mas que é claramente diferente. You know, the planet that we share, it's the human species and the other species on the planet. My character is kind of judging whether or not to sacrifice the human species in order for the rest of the species to survive. My character Klaatu is talking about the specialness of this planet and the cosmos. And I guess the film is trying to kind of convey the idea, kind of remind us that it is a special planet.
No original de 1950, Klaatu era uma referência, uma alegoria clara a Jesus, mesmo que a censura da época quase que impedisse de se dizer isso abertamente. E sua missão lá naquele filme era evitar uma guerra nuclear. Já no remake de 2008, o filme mudou o foco para o ambientalismo e as questões climáticas. O Klaatu de Keanu Reeves chega até a mencionar que a humanidade ultrapassou o ponto de inflexão, um termo científico que indica um limite irreversível de danos ao planeta. No filme original, Klaatu pousa em Washington DC, a capital dos Estados Unidos. Uma escolha lógica para aquela mensagem. E na refilmagem, Scott Derrickson preferiu o Central Park, buscando um impacto visual maior e aproveitando que a sede das Nações Unidas fica em Nova York. Scott Derrickson, o diretor, também substituiu aquela clássica nave de Klaatu por uma esfera gigante que funciona como uma espécie de buraco de minhoca, achando que esse formato tornaria a chegada mais misteriosa e mais impactante. E o soldado robótico Gort também foi reinventado. Na refilmagem, ele é mais uma caricatura biológica do que um robô daqueles tradicionais, refletindo a ideia de que alienígenas tradicionais podem criar formas de vida a partir de matéria biológica. Uma curiosidade é que aquela ponte onde os personagens dessa refilmagem se escondem ali na cena final é a mesma ponte que foi usada no filme Cloverfield, lançado no mesmo ano, um outro filme de ficção científica que fez sucesso nessa época. Mantendo o tema ambiental, a Ellen, que é interpretada por Jennifer Connelly, dirige um carro híbrido no filme. Apesar das expectativas, o filme não foi bem recebido pela crítica. Chegou até ser indicado ao prêmio Framboesa de Ouro na categoria de pior remake ou sequência, mas acabou perdendo para Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Apesar das críticas negativas, o filme faturou 233 milhões de dólares contra um orçamento de 80 milhões. Não foi um recorde, mas garantiu um lucro bem considerável. Entre os dois filmes, o original, de 1951, na minha opinião, é melhor. Tem uma mensagem mais forte e um clima que até hoje faz a gente pensar. O remake de 2008 tem efeitos bem legais, cenas que a gente não esquece também, mas um filme que perdeu um pouco de alma. Na minha opinião, então, o clássico é imbatível. E agora eu quero saber de você, o que você acha? Qual é a melhor versão de O Dia em que a Terra Parou? Você prefere o clássico ou o remake? Conta aí pra mim nos comentários e deixe também o seu like para ajudar aqui o desempenho desse vídeo, o desempenho do canal. Se inscreva aqui também se você for novo por aqui, chegou aqui por esse vídeo, se inscreve aí para dar aquela moral, ative também o sininho das notificações, dessa forma você não perde os próximos conteúdos e até o próximo vídeo!